Olá, criança, tio Júnior aqui de volta. Que saudade, que saudade que eu tava de você, né? Que assiste a minha aula aí de casa, tá bom? Estamos de volta, né? Agora vamos estar aqui juntinhos, né, para aprender, né, para aprender cada vez mais, para aprendermos juntos muita coisa importante dentro da educação física. E hoje a gente vai estar iniciando aí, né, um pouco sobre as brincadeiras e os jogos. Sabemos que a educação física tem muita diversão, a educação física tem muito brincar, jogar. A educação física também é muito importante para a saúde, né? Saúde do corpo, saúde da mente. Então nós temos muito que aprender ainda dentro da educação física, tá bom? Então, sejam bem-vindos, né? Seja bem-vindo, aluno do segundo ano, tá? Vamos aprender muita coisa legal aqui dentro da educação física, tá bom? Então, vamos iniciar nossa aula de hoje. Já prepara todo o seu material, tá bom? Deixa caderno, lápis, borracha, né? Tudo preparadinho aí perto de você, caso vocês precisem fazer alguma anotação ou também fazer alguma atividade, caso o professor aqui peça, ou a professora de vocês dá, né, que dá aula, tá bom? Então vamos iniciar, né? Falar sobre coisa legal, falar sobre coisa boa, que é jogos e brincadeiras. Então a gente vai aprender o que é um jogo, o que é uma brincadeira, né? Os benefícios que eles trazem para nós, né, para o nosso corpo, né, dentro da educação física. Vamos também conhecer alguns tipos de jogos, tá? E aí a gente vai aprendendo juntinhos, tá bom? Então não sai daí, acompanha a minha aula todinha aqui com o tio Júnior, combinado? Vamos lá? Vamos comigo, criança. Não sai daí. Oh, a gente vai falar sobre brincadeiras e jogos. Vamos iniciar, né, esse aprendizado de hoje aqui na nossa aula de educação física, falando de brincadeiras e jogos. O que são brincadeiras, o que são jogos, né? Os tipos de brincadeiras e jogos. E a gente vai estar falando dessas brincadeiras e jogos populares, tá? Que a gente vai estar vendo daqui a pouquinho que jogos e que brincadeiras são essas, tá? Populares. Então, ó, a brincadeira, né, constitui um incentivo ao desenvolvimento de novas habilidades. Então, é dentro das brincadeiras que a gente se diverte e, ao mesmo tempo, a gente vai desenvolvendo o nosso corpo, né? O nosso corpo ele vai se desenvolvendo cada vez melhor, né? O nosso corpo ele vai ficando mais forte, o nosso corpo ele vai ficando mais, digamos que o nosso corpinho fica feliz, criança. Olha que legal, né? O nosso corpinho fica saudável quando estamos realizando essas brincadeiras, né? Sensacionais que a gente faz no nosso dia a dia. Então, o tio deixa aqui também uma mensagem bem legal para vocês, né? Vamos priorizar brincadeiras desse tipo aí que está na imagem, né? Brincadeiras que a gente usa a nossa força, que a gente corre, que a gente se diverte. Não ficar somente presos, né, a brincadeiras eletrônicas por celular, tá? Precisamos mesmo de jogos que a gente sue, né, que a gente fique suadinho e assim sucessivamente, tá bom? Então, vamos seguindo. Os jogos e as brincadeiras são fontes de felicidade, claro, né, crianças? A gente fica muito feliz quando estamos brincando. A gente fica com um prazer enorme, né? Ali satisfeito, né? Que se fundamentam no exercício da liberdade, né? Quando estamos brincando, claro que a gente tem liberdade, não só de espaço, mas nós temos liberdade para desenvolver as nossas maneiras de brincar, a gente brinca da maneira que a gente quer, né? A gente tem essa liberdade. E, por isso, representam a conquista de quem pode sonhar. Então, dentro das brincadeiras, a gente sonha, né? A gente sente, a gente decide como a gente vai brincar, a gente arquiteta, né? Arquitetar o que, criança? A gente montar a nossa brincadeira do nosso jeito, né? No espaço que a gente tem. Então a gente faz aventuras, né? E a gente age ali para ser
uma criança ativa, né? Participativa. Com energia para superar os desafios. Com certeza, a energia é o que mais a gente tem, não é? Muito bem, né? Para superar os desafios das brincadeiras, recriando o tempo e o lugar e os objetos, tá? Então a gente tem que saber também o tempo que a gente tem para brincar. Tudo na vida não é só brincar, né? Nós temos que ter tempo para tudo, tá? Temos também que ter os lugares adequados, né? E os objetos aí, os materiais também, tá bom? Se a gente não tem, a gente pode adaptar e assim sucessivamente. Entenderam? Muito legal, né? Ó, brincar é colocar a imaginação em ação, né? O bom jogo não é aquele que a criança pode dominar corretamente, tá? Então, o importante é que a criança possa jogar de maneira lógica, desafiadora. Então, a gente tem que desafiar, superar, né, os nossos limites. Se tá difícil, aí sim é que a gente agora tem que vencer, né? Tentar ali conquistar, tentar, né, melhorar aqueles obstáculos, né, os desafios. Então, o jogo proporcione um contexto estimulador, tá? Então, a gente tem que brincar de algo que a gente se sinta bem, não é, criança? A gente não pode estar brincando de coisas que a gente fique triste, tá? É aquela coisa, ganhar ou perder, mas o importante é a gente se divertir, certo? Então, é estimular as nossas atividades para, né, a nossa mente ficar bem, né? Ampliar a capacidade de cooperação. O que é cooperação, crianças? É um ajudar o outro. A gente sempre tem que ajudar o nosso coleguinha que está brincando com a gente, né? Não é só pensar em ganhar, não é só pensar em vencer. Não, a gente tem que ter aquela cooperação, né? Um ajudar o outro. Sabemos que um precisa do outro para vencermos as coisas na vida, né? Mesma coisa são as brincadeiras, tá? E termos a libertação, né? De explorar mesmo do jeito que a gente quer brincar. Perfeito, né? Então, ó, nos jogos, a criança começa a estabelecer, né? Eu estava falando das brincadeiras. As brincadeiras, ela já é uma maneira mais libertadora, a gente cria as nossas próprias regras, brinca do jeito que quiser, tá? Mas dentro dos jogos, os jogos eles já existem algumas regrinhas. Então, a gente tem que começar a estabelecer e entender as regras. Sabemos que tem regras, então temos que seguir, tá? E essas regras podem ser constituídas por si, né? Pode existir somente eu ou pelo grupo, né? O grupo pode se juntar e decidir as regras, ou então, se for um jogo que brinque apenas de uma pessoa, eu vou estar ali seguindo as regras. Então, existem jogos que é individuais, de uma pessoinha, né? Ou então em grupos, né? De mais de uma pessoa, né? Que estão ali brincando juntos, tá bom? Ó, por meio dos jogos, agora estamos falando dos jogos. Por meio dos jogos, pode-se criar uma série de situações, né, para a gente tentar resolver, que envolvam equilíbrio, né, equilíbrio do nosso corpo, ou outros, né, desafios corporais. A gente tem que se equilibrar, a gente tem que saltar, a gente tem que correr, né? Outros desafios corporais para as crianças com o uso de objetos. Nesse caso aí, ó, as crianças estão brincando, né? Estão usando alguns objetos, bambolê, panos, tá? Então a gente também tem que estar utilizando isso. Também temos que superar os obstáculos, né? Há jogos que tem que terá obstáculos e alvos também, né? Alvos que a gente tem que acertar, né? Como um jogo de futebol, a gente tem que acertar um alvo. Qual é o alvo? A trave, né? Mesma coisa são os outros jogos também. Tem alguns que têm alvos para que a gente consiga, né, vencer, acertar para ganhar ali aquela competição. Então, podem ser combinados entre si. Os jogos podem garantir situações significativas de aprendizagem. Então, dentro dos jogos, a gente aprende muita coisa, né? Além de ter respeito com o próximo, a gente aprende a respeitar as regras,
né? A gente aprende a trabalhar em grupo, a gente aprende muita coisa dentro dos jogos, tá? Em grupo, os jogos também podem contribuir para desenvolver a solidariedade. Então, a gente ser, né, ajudar o próximo, solidariedade, a gente ajudar o próximo, a gente, né, tá ali juntos para vencer todos os desafios, né? E, como eu falei, a cooperação, né? O trabalho em grupo, um ajudar o outro, tá bom? Perfeito, né, gente? Brincar e jogar é maravilhoso, é muito bom para a nossa saúde, para o nosso corpo, para a nossa mente, né? E para o nosso aprendizado, né? Para que a gente vença as coisas no nosso dia a dia, ok? Então, os jogos. Agora a gente vai falar dos jogos e as brincadeiras populares. Os jogos ou brincadeiras populares fazem parte da cultura e são criados pelas pessoas ao longo do tempo, passado de geração para geração. Então, esses jogos e brincadeiras populares são aquelas brincadeiras e aqueles jogos que já existem há muito tempo atrás e que os nossos pais já brincaram, nossos avós já brincaram e que eles que já brincaram nos ensinam como brincar hoje. Às vezes, algumas regras mudam, o jeito de jogar, né, o jeito de brincar, mas é a mesma brincadeira que já existe há muito tempo e que até hoje a gente brinca e se diverte do mesmo jeito. Não é interessante? Perfeito, né? Pronto, crianças, já vimos, né, o que são jogos, brincadeiras, os benefícios que trazem, né, para o nosso corpo, para a nossa mente, né? Os jogos e as brincadeiras são muito importantes, né, para o nosso desenvolvimento, né? Nosso corpo, para a nossa socialização, saber conviver com o outro, ajudar, né? Tudo isso. E aprendemos também que existem alguns jogos e brincadeiras populares, né? Que são brincadeiras trazidas de outras pessoas, né, mais velhos que a gente, nossos avós, nossos pais. E agora a gente vai trazer esses jogos populares e essas brincadeiras para a gente conhecer os tipos de jogos, tá? A gente vai conhecer alguns tipos de jogos e dentro, né, e onde tem esses jogos, né, onde existe, quais são esses jogos, tá? Que a gente pratica aqui na nossa realidade, no nosso contexto regional, onde a gente mora, tá? Por que isso? Porque dependendo do local onde a gente vive, a gente brinca de maneiras diferentes, a gente, né, se comporta de maneiras diferentes, tá? Então, a nossa maneira que a gente brinca aqui em Sergipe, nossa cidade Itabaianinha, é diferente de uma criança que brinca em outra cidade maior, né? Como São Paulo, Rio de Janeiro. Então, é diferente, tá? Então, é isso que a gente tem que ter na nossa mente. A gente tem que brincar da nossa realidade aqui, como a gente vive, né? Como a gente, os espaços que a gente tem, né? Tudo isso envolve. Então, a gente vai começar aí vendo um pouquinho sobre os jogos recreativos. Que jogos são esses, tá? São jogos lúdicos ou jogos populares que têm como objetivo divertir os jogadores. Então, o único objetivo desses jogos populares recreativos é realmente a diversão, né? A gente se divertir nos nossos momentos livres, é a gente suar a camisa, é a gente ter saúde, né? Porque a gente tá ali realizando várias coisas ao mesmo tempo. Então, recreativo é algo que dá prazer ou diverte, né? Então, muito bom, né? Muito. Amo, gente, brincar, né? Eu, nesse tamanho, amo brincar. Imagine vocês, né? Imagine você aí de casa. Então, muito bom a gente estar brincando e sabendo que isso é bom para a nossa saúde. Então, olha só. Os jogos recreativos têm como objetivo proporcionar recreação aos jogadores, ou seja, diversão, né? Recreação é um substantivo que indica algo que é próprio para os momentos livres. Então, a gente tem que saber, né, o dia, a hora que a gente tem para brincar, né, e usar aí essa recreação. Tá? A gente tem um momento para dormir, a gente tem um momento para se alimentar, a gente tem um momento para estudar, a gente tem um momento para se divertir. Então, tudo a gente tem que se programar no nosso dia. E a gente não consegue viver sem uma delas. Né? A gente não consegue brincar se não se alimentar, porque senão nosso corpo vai ficar fraco, sem energia. Tá? Então, a gente tem que dormir, né? Para descansar e repor a energia. A gente tem que se alimentar, a gente tem que brincar, a gente tem que fazer tudo. Mas tudo nos seus devidos
lugares, tudo no seu devido tempo, tá? Então, uma paragem, né, no trabalho para descansar e aliviar o estresse, tá? Então, é para isso que servem esses momentos de recreação, tá? Para aliviar o nosso estresse do trabalho, né? Aliviar o nosso estresse do nosso dia a dia, né? É a gente trazer isso como coisa boa para a gente, tá? Que realmente é. Então, nós temos aqui vários tipos de jogos recreativos. Nós temos o pular corda, nós temos escorregadeira, nós temos soltar pipa, aqui pular corda novamente, bola de gude, queimado, muita coisa legal. Ó, pimbarra, né, que é a bandeirinha, pega a bandeira. Nós temos vários tipos de jogos voltados para a recreação. Por quê? Porque todo jogo a gente se diverte, né? A gente não vai estar ali brincando para estar chorando nem ficando mal, né? Então a gente primeiro tem que saber brincar, né, para não se machucar também. Tudo isso envolve, não é isso? Muito bem. Então, ó, temos também agora, além dos jogos recreativos, nós temos os jogos motores. Olha eles aqui. Os jogos motores, já está dizendo tudo, é um motor. A gente tem que ligar um motor, né? Não é o motor do carro, mas o motor do nosso corpo. Então, são aqueles que exigem a participação de todo o corpo. Então, a gente precisa executar, a gente precisa movimentar todas as partes do nosso corpo para realizar esses jogos motores. Tá? Mas depende principalmente dos músculos. O que são músculos, crianças? As nossas carnes, né? Precisa da força do nosso corpo, né? Para realizar. Então, o cabo de guerra exige muita força. A gente está movimentando todo o nosso corpo, né? Jogando bola com os colegas, né? Ou até mesmo em casa, na garagem. Também estamos movimentando todo o nosso corpo. Então, são esses aí exemplos de jogos motores. Então, se vocês estão jogando, estão brincando de algo que está movimentando o corpo todo, é considerado jogo motor. Pula corda, né? Também amarelinha. Tudo isso a gente movimenta o corpo todo, né? São vários exemplos, são vários tipos. Tá? Bem legal, né? Temos também os jogos simbólicos. Olha só os jogos simbólicos, gente. Conhecido como brincadeiras de faz de conta. Ou seja, são aquelas brincadeiras que a gente imagina. A gente imagina que é um super-herói, a gente imagina que é um papai ou uma mamãe brincando de pai e filho. A gente imagina que é um médico, né? A gente imagina que é tudo. A gente imagina que a gente é um animal, a gente imita animais, tá? Então são esses os tipos de jogos simbólicos, que a gente imita alguma coisa. Então, jogos simbólicos representam uma das ferramentas mais eficazes para o processo de ensino-aprendizagem, né? Por quê? Porque a gente pega algo que a gente conhece, assiste na TV, quando a gente lê uma historinha de livro, né? A gente pega isso que a gente conheceu, que a gente aprendeu, e vai realizar na nossa prática, brincando. Então, isso faz parte do ensino-aprendizagem, né? A gente realmente vai saber se a gente aprendeu quando a gente começar a fazer, né? Então a gente lê, a gente assiste, aprende, depois a gente vai praticar, tá? Então, ó, ações como recriar, né, a história de um livro, ou montar um roteiro próprio, brincar de casinha, ou de detetive, né? Sempre colocando, né, os personagens ativos dessa atividade. Representa o que chamamos de jogos simbólicos. Então, quando a gente está brincando de fazer comidinha, é quando a gente está brincando de ser um doutor, né? A gente tá brincando de ser um super-herói. A gente tá brincando de ser pai e filho. Então, tudo isso, né? Quando a gente coloca a nossa imaginação, a nossa mente para pensar como é aquilo, para a gente também brincar. Então, a gente vivencia o mundo, né? Brincando, tá? Meu Deus, como será? Vamos brincar daquele médico que me atendeu hoje? Vamos brincar de dentista? Né? Como é que escova os dentes? Como foi que ele me ensinou? Então, a gente vai agora brincar com outros coleguinhas e vai ensinar aquilo de forma divertida, brincando, tá? Muito interessante, né? Muito interessante mesmo, tá? Então nós temos aí, ó, duas crianças, né, brincando de fazer comidinha, né? Estão ali com os pratinhos, né? Colocando a água, dizendo que é os ingredientes, né? Sua mesinha, cadeirinha, tudo arrumadinho, ó.
tá? Então, são esses tipos de brincadeiras que a gente chama de jogos simbólicos, tá bom? Temos também os jogos de construção. Olha eles aqui, jogos de construção. Já diz tudo, né? Construir. A gente tem que construir os nossos próprios jogos. Então, acontece quando as crianças usam, transformam objetos em materiais variados, né? Blocos ou sucates, por exemplo. E criam novos produtos, parques de diversões, fazendas, engenhocas, entre outras coisas. Então, é quando eu pego algo, né, um brinquedo, e transformo aquele brinquedo em outro brinquedo. Por exemplo, esses bloquinhos aqui, né, a criança pegou os brinquedinhos dos bloquinhos e construiu uma fazenda com eles, tá? Então, eu posso construir castelos, eu posso construir fazendas, não só com bloquinhos, mas eu posso usar pedras, eu posso usar pedaços de madeira, né? E também construir, né, o meu parque de diversão ou a minha fazendinha, tá? Então, é isso que a gente faz aí com os jogos de construção. Então, nestes jogos, as crianças começam a entrar em contato com o mundo social, né? A se desenvolver níveis mais complexos de inteligência. Por quê? Porque a gente tem que ter muita inteligência para conseguir construir algo, né? Ah, eu vejo uma fazendinha ali, mas como será que eu vou montar a minha? Tem que ter muita criatividade, tem que saber colocar, né, as pecinhas no lugar correto. Através do desenvolvimento de suas capacidades de antecipar situações, movimentos, e elaborar propostas e possibilidades que podem ou não ser, né, se concretizar. Ou seja, gente, tudo isso envolve a nossa participação, né? A nossa mente ela trabalha, né? A gente está usando a nossa criatividade para montar, né, o mais bonito que seja, a gente montar o mais parecido com aquilo que a gente conhece. Tudo isso envolve, tá? Muito, muito bom mesmo os jogos aí de construção. Eu, quando era criança, brincava muito disso, né? Fazia castelos de areia, tá? Fazia bolos de terra. Gente, isso é muito bom, né? Brincar disso. É muita diversão. É muito saudável, tá? Eu criava meus curralzinhos com pedaços de madeira, né? Os bois, quando eu não tinha os boizinhos, né? De brinquedo, fazia pedras como boi. As pedras eram os meus bois. Então, tudo isso a gente constrói, a gente usa a nossa imaginação, tá? Se a gente não tem cones ou algo do tipo, a gente improvisa com garrafas PET, né, vasos de refrigerante. Então, tudo isso a gente vai criando, né? A gente vai criando as nossas próprias brincadeiras, né? A nossa maneira de brincar. Muito legal, muito divertido isso. Entendido? Entendido e compreendido, né? Olha aí, mais um exemplo, né, de jogos de construção, né, que são essas sucatinhas aí, os bloquinhos. Dentro disso aí, a gente consegue criar muita coisa. A gente cria animais, a gente cria casas, castelos, a gente cria robô, né? Então é só usar a nossa imaginação, botar a cabecinha para pensar, né, que a gente vai construir o que a gente quer, né? É só ir montando, né, construindo, criando formas. E assim a gente chega até o nosso objetivo que a gente quer. Tá bom? Muito bom, né, gente? Então a gente aprendeu muita coisa legal aqui hoje, né? Sobre esses tipos aí de jogos também, tá? Voltados para educação física. Muito bom. Então, criança, muito obrigado pela nossa aula de hoje, para vocês conhecerem, né? O que é realmente jogos, o que é brincadeira, quais são as vantagens da gente brincar. Será que é só se divertir? Não, né? Foi o que a gente viu aí na nossa aula de hoje. Brincar traz muita coisa boa, né? Aprendizado, saúde, diversão, tudo junto, né? Tudo junto e misturado aqui na aula de educação física. Então, muito obrigado pela sua participação aqui comigo na nossa aula de hoje e aguardo você na nossa próxima aula mais uma vez, tá bom? Não fica de fora, que vai ser muito legal, a gente vai fazer muita coisa legal a partir de hoje. Um beijo, até a próxima semana.